Meio-dia 16, polêmica desde o começo. A intervenção federal está chegando ao fim, com números positivos e outros nem tanto. Se por um lado a intervenção derrubou índices de violência como roubo de carga e homicídio doloso, por outro, essa intervenção também fez crescer o número de mortes em confronto com as forças de segurança. Veja na reportagem de Fábio Barreto. Foram 9 meses. Botar a ordem aí na casa, né? Porque do jeito que tá, não tá dando não. Segurança em qualquer lugar. Acho que a solução é fazer um bom trabalho previamente. A solução é você fazer a política direito. Faz muito tempo que isso não acontece, não vai acontecer agora e o militar não vai resolver. Entre críticas e sensação de dever cumprido, a intervenção federal no Rio de Janeiro chega ao fim, apresentando números. Estatísticas que revelam redução nos índices de 8 dos 12 tipos de roubos monitorados pelo Instituto de Segurança Pública. Uma das maiores vitórias do processo de reestruturação das ações de policiamento foi a diminuição dos assaltos a caminhões, uma das maiores preocupações das autoridades, que vinham provocando impulsos na violência do Rio. Uma comparação entre os períodos de março a novembro de 2017 e 2018, os roubos de carga tiveram uma queda de quase 20%. Para os interventores, uma vitória. Outro número que traz otimismo para as autoridades é o de homicídio doloso. É aquele crime quando o assassino comete premeditadamente e consciente. Durante a intervenção, essa modalidade criminosa caiu quase 14%. Os casos de latrocínio, roubo seguido de morte, também tiveram diminuição, quase 34%. A intervenção federal na segurança pública do Rio foi decretada em 16 de fevereiro pelo presidente Michel Temer e teve o comando do general Walter Braga Neto. O processo encontrou um estado falido e com as polícias militar e civil desestruturadas, sucateadas e com falta de combustível para viaturas, com tendência de alta em quase todas as modalidades criminosas, diz a Secretaria de Segurança Pública, que foi comandada até aqui pelo general Richard Nunes. A pasta também disse que foi o foco no combate a roubo que influenciou a queda nas estatísticas de homicídios. Mas se por um lado a intervenção se diz vitoriosa, derrubando índices de homicídios dolosos e também de roubos, por outro lado, há dados, no mínimo, polêmicos para os comandantes da segurança. O período da presença militar registrou até o mês passado 1.444 mortes durante tiroteios com as forças de segurança, um aumento de quase 39% no acumulado de janeiro a novembro na comparação com o mesmo período de 2017. Nas operações do Comando Conjunto, que reuniu os militares com a polícia, foram 46 civis e 4 militares mortos, com 187 registros de ataques. O número de mortes de policiais também segue em disparada. Mais de 90 morreram só esse ano. A intervenção custou aos cofres públicos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Dinheiro que foi enviado pelo governo federal, mas só foram gastos pouco mais de 66% desta quantia. E dos recursos disponíveis, apenas 39% foram usados. É um processo lento, não vai se resolver em poucos meses, mas está funcionando. Depende da área, o exército não estava em todas as áreas. Na Baixada Fluminense era muito raro você ver o exército, você via mais para a zona sul e centro. Baixada Fluminense não havia. Para o senhor a sensação de segurança continua? Continua, e acho que piorou ainda mais um pouco. Não vi segurança nenhuma. Vamos analisar esses números da intervenção. Parabéns pela reportagem aí do Fábio Barreto, que trouxe à tona os números, fez um raio-x, um balanção do que foi essa intervenção que está acabando. Carvalho, a sensação de segurança das pessoas, a gente conversa com muita gente na rua, não melhorou muito a despeito dos números da intervenção que mostraram que houve redução em alguns crimes expressivos, né? É verdade. Eu gostaria, Daniel, acho que eu vou fazer um pouco diferente. A intervenção ela só vai ser melhor avaliada não nesse final dela, até porque a gente vai ter que ver a relação que essa intervenção tem com o novo governo. De que forma o novo governo do Wilson Witzel vai pegar esse possível legado e vai fazer essa junção.
Não vou mentir para vocês, a princípio eu fui contra essa intervenção, porque via lá em fevereiro deste ano uma estrutura política para um Estado que estava falido e um governo federal com problemas. E isso apaziguava a visão tanto do governo do Rio de Janeiro falido, quanto do governo federal com problemas em relação à corrupção. De qualquer maneira, quando você vê índices de violência caindo, isso é positivo, não há dúvida. Agora, em que medida isso vai ter sequência para a sensação de segurança da população ter redução? Que eu acho que é isso que a gente está precisando ter atualmente. Quer dizer, a população ela precisa ter mais segurança, mais sensação para poder o quê? Ter mais felicidade de trabalhar melhor. E isso a gente não está tendo. É só você perceber com as entrevistas e as nossas próprias reportagens que a situação não anda bem. Então, eu acho que vai ser interessante observar essa intervenção com mais precisão com o andamento do próximo governo. Aí a gente vai verificar se houve ou não houve legado, porque uma política de segurança pública só tem sentido quando ela tem um período para ser observada. E estou vendo o período curto para essa análise. Se ela se mantém, se ela tem uma Carregosa, vale lembrar o seguinte, a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, essa continua. O que não continua mais é a intervenção dos militares na segurança pública do Rio de Janeiro. A Secretaria de Segurança Pública hoje é comandada por um militar, então a intervenção federal, essa não vai acontecer mais. Mas o decreto, aquele GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ele continua. Carregosa, eu queria que você falasse um pouco dos números da intervenção, porque os números da intervenção, no que ela se propôs a tratar, são muito bons. O único roubo que eles não conseguiram reduzir foi o roubo, a saidinha de banco. Esse aumentou. Todos os demais índices baixaram, Carregosa. Então, e eu acho isso até uma certa injustiça chegar e falar que está tendo controvérsias na intervenção. Os números da intervenção são ótimos, Como bem o Carvalho falou, agora é ver se esses números se mantêm, que aí você vai ter que confirmar o legado. Agora, durante a intervenção, não sei falar, os números são ótimos. Só de roubo de carga que foi evitado durante... E não foram medidas necessariamente caras, foram reestruturações. Então, e a despolitização das polícias também, que a intervenção federal fez. Então, isso foi muito importante. Só de caminhão que não foi roubado comparativamente desse ano para cá, você conseguiria enfileirar todos, daria saindo do Rio de Janeiro até São Paulo. Nesse período de intervenção, só de roubo de cargas que deixaram de acontecer. Então, você vê, falar que não tem legado, aí você vai entrar, obviamente, na questão dos autos de resistência. Na nossa realidade, a gente não pode esquecer a realidade do Rio de Janeiro. A gente não vai sair de uma realidade que a gente tem de Síria, de Bang Bang, de Faroeste, para uma realidade de Finlândia da noite para o dia. Eu, como eu sempre digo, eu dormi hoje aqui no Rio de Janeiro, dormi ontem à noite no Rio de Janeiro, hoje eu não acordei em Estocolmo, na Suécia, né? Então eu estou, na verdade, ainda no Rio de Janeiro. Então isso é um processo, eu tenho que dar esses pontapés. Se eu chegar hoje e falar, cai para dentro, vai aumentar os autos de resistência, porque o bandido atira. Então, isso é um processo. Então, esses números de aumentarem esses confrontos está dentro de uma coisa que pode acontecer previsível. Agora, a quantidade você tem que monitorar para você reduzir, óbvio. Você sempre trabalha com o mínimo de letalidade, mecanismos para diminuir a letalidade. Agora, mais preocupante é você saber a questão da qualidade. Como essas pessoas estão, como esses criminosos estão morrendo. Se estão sendo executados ou estão morrendo em confronto. Até hoje, a gente não tem grandes escândalos, ou que você tem muito pontual em relação a questão desses criminosos que estão morrendo durante esse período de intervenção. Exatamente. Então, até esse número você tem também que olhar. No passado, você podia ter muito menos autos de resistência, mas você tinha muito mais autos de resistência sendo contestado por mortes que, na verdade, estavam sendo execuções. Então, até isso você vê que isso daí, a intervenção tem esse mérito. Então, assim, eu acho que a intervenção está de parabéns, sim, fez um bem para o Rio de Janeiro. Eu, particularmente, gostei muito de ter trabalhado com os militares. Eu contei com a ajuda dos militares em várias investigações na divisão de homicídios, na parte da inteligência deles. Eu sou suspeito para falar, eu sou extremamente fã da inteligência do Exército, das Forças Especiais do Exército. Assim, são pessoas maravilhosas, dedicadas ao trabalho, focadas, sérias. Então, assim, desse período eu só tenho elogios
a intervenção federal. Então, assim, eu não vou... Há críticas pontuais, mas no todo são extremamente elogios. E as pessoas que eu trabalhei do Exército também, eu só sou elogio, porque são pessoas também incríveis. E por falar em pessoas do Exército, houve uma cerimônia agora pela manhã para encerrar os 11 meses de intervenção. O Fábio Barreto acompanhou tudo de perto, a gente está com o Fabinho ao vivo aqui no link, né? Vai aparecer agora aqui na tela. E vai conversar conosco sobre essa cerimônia. Ô, Fabinho, muito boa tarde a você. O que foi falado aí pelo interventor Braga Neto, pelas autoridades da intervenção durante essa cerimônia? Boa tarde, Fábio. Oi, Daniel, ótima tarde para você, ótima tarde para todos. A solenidade começou às 10 horas da manhã aqui no Palácio Duque de Caxias, no Comando Militar do Leste, com a presença do governador em exercício, o Dornelles, com a presença do prefeito, Marcelo Crivella, e demais autoridades. Foi uma cerimônia realmente para prestar contas à população, prestar contas às autoridades sobre tudo o que aconteceu, e realmente o que ficou claro durante esse processo, durante essa reunião, esse encontro, essa solenidade, é de que não houve realmente nenhum índice que pudesse ser criticado, muito pelo contrário. O tempo todo se falou em vitória, missão cumprida, de que tudo foi efetivamente feito de maneira transparente, às claras, com muita integração, deixando claro o seguinte, que daqui para frente, para que a violência no Rio realmente diminua, somente com integração dos órgãos, de todas as forças, isso será fundamental. E o próprio general Braga Neto deixou claro o seguinte, que foi necessário investimento em inteligência, investimento em equipamento, investimento em reestruturação, inclusive da própria Polícia Militar, como também da própria Polícia Civil. Ele disse até uma frase muito curiosa, que eu vou reproduzir aqui, antes da gente assistir um trechinho da entrevista que ele acabou de dar. Entrevista não, na verdade, da solenidade, do discurso dele. Ele falou o seguinte, que o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, e sim na intensidade com que elas acontecem. E isso foi uma frase de abertura do general Braga Neto, que falou abertamente sobre a vitória da intervenção no Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo. Temos a convicção de que trilhamos um caminho difícil e incerto, mas cumprimos a missão. A participação da sociedade carioca, das instituições públicas e privadas, dos órgãos de segurança pública, trabalhando integrado com as Forças Armadas, constituiu-se em um marco na nossa história, que deixa claro os desafios da segurança pública somente serão vencidos se enfrentados de forma integrada, onde cada organização oferece as suas melhores capacidades para atingirmos o bem comum.